Então, boa noite. Hoje, dia 14/9, vamos iniciar nossa aula de TCC1. Aula passada, nós falamos sobre... A gente fechou a parte de tema, nós fechamos a parte de justificativa, nós fechamos a parte de objetivos e nós iniciamos a parte de metodologia. Foi isso? Só me recordem. Ou não? Foi, né? E aí eu falei para vocês que hoje eu explicaria para vocês como fazer citação direta e indireta. Vocês lembram que a gente falou? Então, lá na nossa primeira aula, lá na época que vocês faziam metodologia científica, né? A professora de vocês explicou que vocês teriam que fazer, né? Citação direta e indireta. Então, citação direta, ela é aquela que você escreve com as palavras idênticas ao do autor. E por isso você coloca ela entre aspas. A citação direta, ela tem que ser colocada entre aspas. Então, por exemplo, vou colocar aqui assim, ó. Segundo Russo, abre aspas, o ano 1990, abre aspas, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, o Renato Russo falou isso em uma música dele, mas eu não falo o nome Renato, eu tenho que usar o nome Russo, porque é o último nome dele. Então, eu coloquei entre aspas, porque está idêntico ao autor. Se eu for fazer um discurso indireto dessa frase, eu preciso de colocar com as minhas palavras, mas eu não mudo o sentido da frase. Então, como que eu tenho que fazer? Escreve para mim aí, gente. Escrevam para mim aí como eu poderia reescrever essa frase com as minhas palavras, sem mudar o sentido da frase. Ó, eu vou copiar de novo, porque o Fabrício entrou e ele não enxerga o chat. Então, ó, esta frase aqui, segundo o Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, está como discurso direto, certo? Por estar como discurso direto, nós vamos agora escrever vocês, cada um de vocês vão pensar em uma frase para mim, tá certo? Que não mude o sentido dessa aqui. Vocês vão escrever com as palavras de vocês sem mudar o sentido da frase. Escreve para mim no chat. Deixa eu ver se vocês sabem fazer o discurso indireto. Fabrícia, pegou? Você entrou depois? Deu para entender? Vou tentar aqui, deu para entender um pouquinho. É só você escrever com as suas palavras sem mudar o sentido da frase. Escrevam para mim aí. Lembra, Ian, que eu tenho que pôr o nome do autor, mesmo eu colocando as frases com as minhas palavras, eu tenho que colocar a citação do autor. Tá bom? Necessário não tem o S aí antes do C. Necessário. É necessário. Coloca aí para mim. Vou colocar um exemplo meu, tá?
Olha meu exemplo. Aí no chat. Eu coloquei assim, ó. Segundo Russo, 1990, é necessário amar o próximo como se o amanhã não existisse. Então, o que eu fiz? Eu já coloquei, né, o discurso como é necessário amar o próximo como se o amanhã não existisse. Então, dessa forma aqui, eu consegui, né, colocar, né, a escrita com as minhas palavras sem mudar o sentido que o autor falou. Vocês estão observando aí como eu fiz? Eu troquei o preciso por necessário, as pessoas como próximo. Como se não houvesse amanhã, eu coloquei como se amanhã não existisse. Certo também, Ian. Então, isso aqui é um discurso indireto. O trabalho inteiro de vocês será feito como discurso indireto, certo? Beleza? Certo? Beleza, certinho. E, meninos, cadê o restante da turma? Danilo, Ian, já falou. Orlando, entendeu? Fabrício? Entendi sim, professor. Então, essa parte da escrita que vocês precisam de colocar é a escrita, tá? Onde vocês escrevem com as palavras de vocês, mas não muda o sentido da frase. Não pode mudar o sentido da frase, ok? Porque se você mudar o sentido da frase, aí mesmo citando o autor, não vai poder. Porque aí, assim, é plágio, né? Não se pode citar, então. Oi? Certinho aí? Ok. E aí, pessoal, olha só, prestem atenção. Eu montei um material para vocês hoje. Olha só. Todo mundo está enxergando minha página? Eu estou. Sim. Eu montei para vocês um material que vocês vão colocar aí do seu lado na hora que você estiver escrevendo. Então, ó, citação direta. Aquela idêntica escrita do autor, onde eu coloco entre aspas. Então, eu coloquei para vocês aqui o exemplo. Ó. Segundo Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Existe um segundo tipo de citação direta, que ela é aquela que tem mais de 3 linhas. Então, ela não vem inserida no texto igual está aqui, ó. Ela vem assim, ó. Eu preciso de colocá-la com recuo de parágrafo. O que é um recuo de parágrafo? É isso aqui, ó. Onde eu coloco, ó, presta atenção. Selecionei meu texto bonitinho. Venho aqui em parágrafo. Venho aqui em recuo esquerdo, ponho 4 centímetros e coloco. Ela vai recuar. Tamanho de letra 10. Já tá... Ops, apaguei o trem. Já está escrito para vocês o que vocês precisam de fazer, ó. Quando o texto tiver 3 linhas a mais, a citação deve ser com recuo, e coloquei o exemplo aqui para vocês. Isso aqui está no manual, está na BNT. Eu só estou montando para vocês para ficar mais fácil, ok? Então, citação direta, ela vem entre aspas, ok? Ela vai vir sempre entre aspas, onde eu falo idêntico ao autor. Quando que eu vou colocar ela, professora? Quando você tiver alguma lei, porque lei a gente não muda com as palavras da gente. Agora, o resto, o seu texto inteiro vai ser arquivo indireto, ok? Aí, nós teremos também a citação indireta, que é a que você vai fazer seu trabalho inteiro. Citação indireta, ela é aquela que você escreve com as palavras do autor, ou do escritor, que é você, mas você vai se basear no autor. Você não muda o sentido da frase, é o que a gente fez agora. Então, eu coloquei o exemplo para vocês, ó. É necessário amar as pessoas como se amanhã não existisse. É necessário amar as pessoas como se amanhã não existisse, ok? O maior. Aí, a gente vai observar aqui
que eu posso fazer isso mudando verbos. Olha só para vocês verem. Eu venho aqui, coloco Google, sinônimos. Quando eu clico aqui em Google Sinônimos, eu vou buscar aqui, por exemplo, preciso e busco o sinônimo. Apareceu para mim necessário, indispensável, imprescindível, obrigatório, forçoso, imperativo e etc. Então, o que a gente vai observar? Que esse sinônimo aqui vai me ajudar a escrever. Ah, é necessário amar as pessoas. Vamos ver o sinônimo de pessoas? É necessário os indivíduos, os seres humanos, os homens, as mulheres, os cidadãos. Então, vai ajudar vocês a fazer o discurso indireto de vocês. Tá dando para entender? O Marcos colocou ali para mim, vamos amar o hoje, pois o amanhã talvez não exista. Marcos, mudou um sentido. Porque você não falou do próximo, você não falou da pessoa, você não falou de alguém, né? Então, não é amar o hoje, seria amar alguém, né? Como se amanhã não existisse. A gente não pode mudar esse sentido, certo? Mas o restante tá beleza. Estão me acompanhando ou tá muito rápido? Que eu tô com medo da energia acabar e tô falando rapidão. Eu estou. Eu tô acompanhando. Tá de boa? Então, olha só. Então, a citação indireta, ela não tem aspas. Por que ela não tem aspas? Porque eu estou escrevendo de acordo com as minhas palavras, mas me baseando no russo. Sempre que, mesmo que eu escreva com as minhas palavras, eu tenho que colocar aqui o nome do autor que eu estou me baseando, ok? Nunca posso escrever sem o autor. Aí eu falo para vocês, e quando eu tenho um autor só, tá fácil, ó. Segundo Russo, 1990. Eu posso colocar o autor inserido no texto, como o exemplo que eu dei para vocês. Russo, 1990. Vocês viram que só o R tá maiúsculo? Porque ele está inserido no texto. É como se eu estivesse falando, então a Elaine foi lá em tal lugar. O E do Elaine sempre é maiúsculo, que é nome próprio. Então, aqui ele está inserido no texto bonitinho. Mas a citação me permite, segundo a ABNT, escolher a citação no final do parágrafo. Olha só. Russo, 1990, aqui, ó. Dentro do parênteses, no final de um parágrafo, de uma frase. Aí o Fabrício me pergunta, professora, eu coloco como no meu trabalho? Você que vai escolher. Se você quer fazer as frases no início inserido ou se você quer fazer no final. Só que desde o momento que você escolheu fazer no parênteses, você tem que colocar tudo caixa alta, tudo letrona maiúscula, certo? Aqui com o autor. Da mesma forma no discurso indireto. Como diz Russo, 1990, tal. Eu coloco inserido no texto só a primeira letra maiúscula, e se for no final de frase, tudo caixa alta dentro do meu parênteses. Eu que escolho, eu autora, certo? Professora, e quando for dois autores? Alguém quer perguntar? Professora, e quando for dois autores? Quando for dois autores, é a mesma coisa eu estar conversando com o Ian. Eu falo, Ian, segundo Paulo e o Rafael, as provas começam dia 4. Então, é a mesma coisa. No discurso direto, eu vou pôr, né? Segundo Russo e Oliveira, em 1990, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Normalzinho, eu coloco um E entre eles para mostrar que são dois autores. Ah, professora, mas eu quero colocar no final do parágrafo. O que vai acontecer, gente? Tem uma ponto e vírgula que tem que ser colocado entre o nome dos dois autores. Ó, Russo, ponto e vírgula, Oliveira. Então, quando eu coloco ponto e vírgula entre os dois autores,
eu mostro que são dois autores distintos que escreveram esse texto. Da mesma forma no discurso indireto, ó. Como diz Russo e Oliveira, em 1990, sem aspas, né? Porque é discurso indireto, com as minhas palavras. Final do texto, com dois autores, como eu expliquei no direto, Russo, ponto e vírgula, Oliveira. Então, o que muda, professora? Só o ponto e vírgula entre os autores ou o E quando ele está inserido no texto. E quando for 3 autores, da mesma forma. Segundo Russo, vírgula, ó, vírgula, Silva e Oliveira, em 1990, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, Russo, vírgula, Silva e Oliveira. Ah, professora, mas eu quero saber no final da frase. Então, ó, Russo, ponto e vírgula Silva, ponto e vírgula Oliveira, vírgula 1990. Então, eu vou ter entre os autores, ponto e vírgula, pequenininho, e sempre antes da data é vírgula. Então, Russo, ponto e vírgula Silva, ponto e vírgula Oliveira, vírgula 1990. Aí você me pergunta, professora, eu tenho que decorar isso tudo? Não precisa de você decorar, porque você tem um manual. E você pode imprimir essa folha aqui e deixar essa folhinha aí perto de você na hora que você estiver escrevendo. Ok? Então, lembra, entre 2 autores se coloca ponto e vírgula, ok? Sempre antes da data eu ponho vírgula, eu coloco vírgula aqui. Se eu tiver inserido o texto, Russo, vírgula, Silva e Oliveira. Então, eu tenho essas formas de colocar, com 3 autores. Todos entenderam? Ó, Russo, vírgula, Silva e Oliveira. Ou Russo, ponto e vírgula, Silva, ponto e vírgula, Oliveira. Isso Entendi. aqui, vocês vão deixar num papel aí do lado da hora que você estiver escrevendo. Mas aí a gente tem uma observação, gente. Quando tem mais de 3 autores, até 3 eu ponho ponto e vírgula em todo mundo. Mas quando eu tenho mais de 3 autores, nós temos aqui um problema. Presta atenção nisso. Quando a gente tem mais de 3 autores, nós vamos ter aí um espaço pequeno normalmente nas revistas. A gente tem espaços pequenos aí em locais como essas revistas que a gente vai verificar os artigos. Então, a ABNT pede para que você use a palavra etial. O que significa etial? Significa entre outros. A palavra etiali, com 2 L-I, ponto. Aí alguém muito inteligente foi lá e fez etial, ponto. Como assim? Toda vez que tiver mais de 3 autores, se tiver 4 autores, você vai colocar aqui, ó, Russo, em vez de você colocar Oliveira, Moura e Ferreira, você coloca Russo, et al, ponto. Tem que ter esse ponto, porque está abreviado, vírgula 1990. Et al, então, significa entre outros. Então, ó, segundo Russo, entre outros, em 1990, ele diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, et al significa entre outros, ok? Certinho? Alguma dúvida nisso? Certinho. Até 3 autores eu ponho todo mundo. Mais de 3 autores eu não coloco todo mundo, eu coloco et al. Diga quem quer perguntar. No caso ali, do artigo, tudo que eu tirar da parte dele, se for só um artigo só, independente da quantidade de linhas que eu for pôr, eu preciso colocar só uma citação, ou antes ou depois. Fabrício, mas a gente tenta colocar parágrafos aí em torno de 6 linhas, para ele não ficar gigante, para que o autor, na hora que estiver lendo, ele não se perca, entendeu?
Ah, entendi. Se for do mesmo, se eu estiver tirando o mesmo artigo, Você pode colocar uns 2 assim, parágrafos seguidos no mesmo autor. 3 já é muito seguido. Você pode mesclar lá embaixo, mas seguido eu tento evitar, entendeu? entendi. Porque aí, no caso, tem que tirar de vários, né, artigos. É mais recomendado, né? Mais artigos, mais autores, tá? Uhum. Tá ok? E aí, etial, então, ele é utilizado, o etial, para quando eu tenho mais de 3 autores. Dessa forma, fica mais fácil. Aí alguém me perguntou na aula ontem assim, professora, mas e quando eu tenho 2 autores que escreveram o mesmo parágrafo? Por exemplo, é necessário amar o próximo como se amanhã não existisse. Você leu lá no livro do Russo, em 1990, mas você viu essa frase aqui, que quem escreveu muito próximo a ela foi Moura, em 2017. Você pode colocar os 2 autores naquela frase, certo? Ó, o Russo, em 1990, falou algo muito próximo a isso. E Moura, em 2017, falou algo muito próximo a isso que você escreveu. Então, você pode ter 2 autores aqui, 2 livros, 2 citações diferentes naquele parágrafo, certo? Então, Russo, 1990, ponto e vírgula, Moura, vírgula, 2017. Então, você pode ter essa diferença. Quando você tem autores que publicaram, né, em anos iguais, igual Moura, foi lá em janeiro e publicou um artigo, em janeiro de 2018. Depois, lá em julho de 2018, ele publicou outro artigo. E você colocou os 2 no trabalho. Como que você diferencia um do outro? Você coloca letra A e letra B. Toda vez que apareceu o A, é da referência A. Toda vez que apareceu o B, é da referência B. Ok? Então, essa forma aqui é a mais fácil que tem de vocês fazerem. Eu vou mandar esse arquivo para vocês lá no grupo, para vocês deixarem aí do ladinho de vocês, para ajudar na pesquisa, certo? Vamos só relembrar outra coisa. Ó, vim aqui, coloquei Google Acadêmico, entrei no Google Acadêmico. Lembra que o Google Acadêmico é onde vocês vão pesquisar os artigos de vocês. É só aqui, você não pesquisa em página normal do Google, normal. Ah, não, eu quero pesquisar sobre tricoderma aplicado, trichoderma. Trichoderma aplicado a soja, um exemplo. Quando eu apertar aqui, vai aparecer aqui vários artigos, né? Aí eu quero ver esse artigo aqui, por exemplo, ó, do mofo branco. Cliquei. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Sempre busca onde está escrito PDF. Se você clicar aqui, ó, faz o download em PDF e já salva no seu computador, certo? Vamos ver quantos autores tem nesse artigo aqui. Presta atenção, ó. Gorgen, Neto, Carneiro, Hagagini e Júnior. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Como vai vir minha citação? Gorgen et al. Aí a gente vai buscar o ano. Gorgen et al. 1900 e alguma coisa que eu não achei ainda. Só quando baixar no PDF. Tá aqui, ó. 2009 o artigo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 autores. Eu vou pôr o Gorgen et al. 2009. Certo? Você gostou desse artigo e você quer usá-lo para a sua pesquisa. O que eu aconselho você? Abre um papel no Word. Baixou esse artigo aqui. Vocês estão vendo essas aspas pequenininhas que estão aqui embaixo, ó? Cada artigo desse tem uma aspas. Clica nessa aspa,
vai aparecer aqui, ó, NBR 6023. O que é isso? Já é a referência na norma da BNT para você. Certo? Tá aqui, ó. Gorgen, et al. Aí vem aqui os nomes. Controle, tal, agropecuária brasileira. Já tá prontinho. O que você vai fazer? Copia essa referência e já coloca lá na sua folhinha do Word. Porque depois você não vai achar essa página aqui de novo. Você não vai achar e depois você tem que fazer a referência olhando no artigo. Ah, não, professor, eu gostei, foi desse aqui, ó. Clica nele. Olhou aqui, procura onde está escrito PDF ou baixar. Desce. Tá aqui, ó. Adobe PDF, visualizar ou abrir. Você clicou aqui, ele vai baixar o artigo. Tá? Vamos ver lá. Baixou ele. Aqui tá o nome dos autores, ó. Cat, Arieira, Soares e Ferreira. 4 autores. Vai vir et al. Também. Ano de publicação, 2017. Ah, professora, como que eu vou saber sobre isso? Volta aqui. Clica na aspas bonitinha aqui. Vai estar aqui. Cat, et al. Penetração de tal coisa, na soja tratada por isso, 2017. Então, aqui já está na ABNT que você precisa. Certo? Já vai lá e salva. Todo mundo entendeu? Vamos fazer mais um teste. Ah, eu quero esse aqui. Clicou, baixou. Salva lá no seu trabalho. Vamos procurar o nome. Minalese, Helena, não sei o quê. Tem muita gente aqui nesse trabalho. Vou olhar ele na aspas, que eu quero ver. Cliquei na aspas. Milanese, Paola, et al. Detecção do fusário, tal. Então, é dessa forma aqui que vocês vão salvando e fazendo as citações de vocês. Certo? Todo mundo entendeu? Certo. Sim. Todo mundo entendeu? Essa citação é feita também lá no final ou não? Não tem ela no caso? Essa aqui é a referência, Fabrício. Ah, tá. Essa é a referência dela prontinha. Qual que é a citação? É a que vocês fizeram aqui comigo, ó. Isso aqui é a citação. Russo, 1990. Tá, não, é referência mesmo, tô viajando. Referência no Russo, caso. Oliveira e tal, né? Tô colocando ela entre texto. Entre texto ou no final da frase, isso aqui é citação. Mas lá no final do seu trabalho vai estar escrito referências bibliográficas, onde você vai vir aqui, copiar ela bonitinha, prontinha aqui, ó. Isso apareceu há pouco tempo, tá, gente? Na minha época não tinha isso, não. Eu tinha que pegar o artigo, fazer parte por parte, bonitinha. Vocês conseguiram entender? Positivo. Diego, que entrou depois. Diego, eu ensinei hoje citação direta e indireta antes. Hoje eu falei mais rápido, porque a energia aqui em casa está piscando. Já acabou várias vezes. Então, assim, eu falei mais rápido hoje. Você depois assiste o vídeo onde eu explico sobre os 2 tipos de citação, ok? Será que o Diego já saiu e eu estou falando com ele aqui sozinho? Se o Diego tiver saído, ele tá vendo a gravação. Entendeu, né, Diego? Assista. Pessoal, deu para acompanhar? Tarefa para casa que eu havia falado para alguns e outros não. Pesquisa, no mínimo, 5 artigos, salva no seu computador, já começa a buscar aí partes importantes para o trabalho de vocês. Lembra que vocês vão fazer discurso indireto na escrita de vocês, não vai ser direto. Não é para copiar idêntico ao parágrafo, porque na hora que eu jogar no plágios, vai dar plágios. Vai dar plágio. Ok? A média, professor, então, é uns 5 arquivos, uma média, né? Não, 5 artigos agora. Ah, de início.
Para agora, para introduzir. No mínimo, para o TCC1, no mínimo 15 artigos citados, ou livros, etc. Certo? Entendeu, Fabrício? Entendi, mas queria ficar só no 5 mesmo. Entendi. Dá não, hein? Para o TCC2, você tem que ter no mínimo 30. 15 no TCC1, 15 no 2. Danilo, entendeu? Ian? Tá repreendido. Murilo. Entendi, claro. Muito obrigado. Entendeu? Eu entendi sim. Murilo, entendido? Entendi sim. Deixa eu te perguntar. Entendido e difícil? Diga. E aí vai ser avaliado pelas postagens aí das datas, é? Como é que vai ser? TCC1, a primeira VA são as datas de postagem de vocês. E a segunda VA, tá? Vai ser a parte que eu vou, eu junto com a banca, nós vamos postar, né? Então, assim, essa primeira parte sou eu que avalio vocês, certo? Certo. E Okay. deixa eu te falar, se decorrer do caminhar da carroça, a gente pode estar postando aí, te mandando, você tá dando uma olhada, como é que... Pode, só que eu posso olhar a estrutura, Murilo. A parte de texto tem que ser seu orientador, que senão eu entro no meio do trabalho dele. Então, por exemplo, o seu orientador tem uma opinião e eu tenho outra. Aí tem coisa que eu não posso te ajudar de texto, sabe? Tipo assim, eu falar para você, tá ruim esse objetivo, eu não posso fazer isso. Eu posso falar, não tá escrito legal, vamos melhorar a escrita. Agora, a parte do texto, de falar assim, muda o objetivo que ele não tá bom. Não posso fazer isso. Quem faz isso é o orientador, senão eu entro na função dele. Certo? Tá certo. Minha carta até hoje eu não recebi de volta, não. Tem nada, não. Preocupa, não. Já falou comigo, Fabrício. Então tá bom. Diego, entendeu? Lucas e o Fernando, entenderam? Sim, entendi. Beleza? Tiago. Sim, professora. Beleza? Rodolfo. Rodolfo hoje está tão longe. Rodolfo, tu tá aí? Rodolfo está em outro plano espiritual hoje. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. 10 horas, vou terminar a aula uns 10 minutinhos antes. Então, eu preciso que vocês busquem os artigos, como eu expliquei na aula hoje, tá? E que vocês já comecem aí a pesquisa para começar a escrever. Combinado? E aquelas partes que eu já passei, então, por exemplo, justificativa, você pode melhorar ela com citação indireta, vocês podem modificar algumas coisinhas no trabalho de vocês. Certo? Ok? Certíssimo, professor. Ok. Obrigado. A justificativa então, gente, como é que é? Justificativa e metodologia, né? Já pode começar, mas a metodologia eu ainda vou passar um modelinho para vocês, mas você já pode começar a escrever. Quando eu passar o modelinho, você só acrescenta, tá bom? Certo. Então era isso, gente. Boa noite para vocês. Amanhã eu posto a gravação. Boa noite. Fiquem com Deus, um beijão. Até mais.